Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, boa noite a todos, tudo bem? Como está você? Como está a sua família? Mais um culto online, um culto de quarta-feira, um culto de oração, aonde nós nos reunimos, ainda que você aí na sua casa, nós nas nossas casas, mas juntos, nessa unidade que o Senhor tem nos proporcionado nesse tempo aqui pela nossa rede, aqui pelo nosso canal. E eu quero nesse momento exatamente orar com você, orar pela sua casa, orar pela sua família, e eu quero convidar você nesse momento a colocar diante do Senhor aquilo que possa estar te incomodando, então, nesse dia, Vamos orar? Aquilo que está gritando no seu coração, aquilo que tem falado com você, vamos colocar diante do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa quarta-feira, onde nós estamos aqui reunidos como sua casa, Pai. Porque a sua casa ela não é o templo, ela não é o prédio, mas somos nós, as pessoas, e nós estamos nesse momento unidos. E queremos colocar diante do altar do Senhor aquilo que tem gritado em nosso coração, aquilo que tem falado ao nosso coração. Eu sei, ó Pai, que há muitos irmãos nesse momento junto conosco aqui por esse canal, e cada um de nós, ó Pai, anseia por algo diferente, mas eu sei que o Senhor, ó Deus, no seu conhecimento, na sua ciência, na sua onisciência, conhece a necessidade de cada um, ó Pai. Atende as orações, atende os anseios do seu povo, é o que nós te pedimos, ó Deus. Certamente nesse momento há pessoas orando pela saúde, há pessoas orando por trabalho, há pessoas orando, ó Pai, por seu relacionamento, há pessoas orando, ó Deus, pela sua família, pela sua casa, por diversos assuntos, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor é a solução para todos os assuntos, para todos os problemas, para todos os temas, e o Senhor está com seus ouvidos atentos às nossas orações, e certamente o Senhor responderá às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa nesse momento, sobre a sua família. E nessa noite especial, eu quero dividir a palavra de Deus com você em um tema também especial. Quero falar com você sobre lições do fundo do poço. Lições do fundo do poço. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes a vida nos leva ao fundo do poço. São algumas circunstâncias, são algumas coisas que nós vivemos e que parece que nós chegamos ao final, Parece que não tem para onde irmos mais. Com certeza você já ouviu, esse dito popular, eu cheguei ao fundo do poço, e talvez você nunca tenha refletido seriamente sobre ele, sobre o que ele significa. E eu penso que chegar ao fundo do poço é porque não tem para onde ir mais, Quando você chega ao fundo do poço, não há mais para onde ir. Você desce, chega num ponto que acabou. E muitas vezes nós vivemos situações assim, onde você para e pensa, eu estou no fundo do poço, não tem mais para onde eu ir. E lá em Jeremias, no capítulo 38, nos versículos 1 a 13, Jeremias ele é jogado no poço literalmente. O profeta de Deus, ele é lançado no poço de uma forma literal. Pegam o profeta de Deus e o jogam na cisterna e ele cai até o fundo daquele poço. Mas algo acontece com ele ali dentro daquele poço. E nós vamos tirar essas lições para a nossa vida nessa noite. Jeremias 38, os versículos são do 1 ao 13. Amém? Você achou aí? Na minha tradução traz por título Jeremias é jogado em uma cisterna. E diz assim o texto: ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo:
Assim diz o Senhor. Jeremias estava profetizando ao povo: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Jeremias estava dando uma profecia ao povo de Deus em que a cidade seria tomada pelo rei da Babilônia. E disseram os príncipes ao rei: morra esse homem. Queriam a morte de Jeremias pela profecia que ele trouxe, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque esse homem não busca a paz para esse povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias. Jogaram Jeremias dentro de um poço, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham colocado a Jeremias no poço, estava, pois, o rei assentado à porta de Benjamim. E logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, versículo 9, presta atenção: ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no poço. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, porque não há mais pão na cidade. A verdade é que a cidade estava em uma escassez de alimento muito grande. E se não havia alimento nem mesmo na cidade, imagine para alguém que estava preso, detido e lançado dentro de um poço. E Ebed-Meleque estava preocupado com a vida de Jeremias. Versículo 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna antes que ele morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias assim o fez. Jeremias colocou as cordas como se fosse uma mochila, e os trapos embaixo das axilas, para que não cortasse as axilas. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Lições do fundo do poço. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história de Jeremias, muitas vezes nós podemos nos identificar. Não que você e eu estejamos sendo lançados dentro de um poço literal, de um verdadeiro poço, daqueles ao qual nós colocamos água dentro. Mas a grande verdade é que muitas vezes vivemos algumas situações e parece que a vida está nos levando ao fundo do poço. E isso acontece. Muitas vezes a vida nos leva ao fundo do poço. No versículo 1 até o 6, a parte A do 6, nós vemos isso acontecendo com Jeremias. Jeremias é um homem de Deus, ele está profetizando a palavra do Senhor. Aqui Jeremias não comete nenhum erro, nenhum pecado. E muitas vezes nós vivemos coisas terríveis, e nós nos questionamos: Senhor, mas eu não fiz nada de errado, eu não pequei, por que o Senhor está permitindo que eu vá ao fundo do poço? Mas Jeremias também não havia feito nada de errado. Jeremias não havia cometido pecado para estar naquela situação. Muito pelo contrário. É justamente por Jeremias se manter fiel a Deus, a profecia do Senhor, é que ele é lançado ali naquele lugar. Olha, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós viveremos situações de fundo do poço. Nós olharemos para um lado e não vamos enxergar solução, olharemos para o outro e não enxergaremos solução, olharemos para baixo e nos veremos atolados em lama, e só teremos um lugar para olhar,
e nos dar esperança, que é ao lado de cima, né? Quando você está dentro de um poço, o único lugar que há luz, a única direção que te motiva a seguir é a direção de cima, para sair daquele lugar. E Jeremias, ele foi jogado então no fundo de um poço que estava realmente vazio. Os falsos profetas diziam que Israel venceria a guerra contra a Babilônia, e Jeremias estava os advertindo, dizendo: não vencerão. Deus não está dando essa vitória para o povo. E Jeremias então, por divina revelação, ele avisa aquela cidade que eles passarão por dias difíceis. Mas as autoridades de Israel ficam revoltadas com a palavra de Jeremias, e então, em castigo a Jeremias, o lançam ali naquele fundo do poço. Jeremias era acusado de estar retirando a coragem dos soldados do povo de Deus. Meus irmãos, todos que têm a responsabilidade de uma missão dada por Deus devem cumprir essa missão. E Jeremias, ele cumpriu essa missão independente de ser perseguido ou não. Nós devemos nos manter firmes, independente das circunstâncias, independente de estarmos no fundo do poço. É interessante que Jeremias, por estar firme com o Senhor, ele é lançado no fundo do poço. Ele podia talvez ali até desanimar, mas ele continua firme ali naquele lugar. Sem fome, sem comida, sem água, com fome, com sede, mas certamente com uma fé viva e ativa no seu coração. E o que eu quero dizer para você nessa noite é exatamente isso. Você está no fundo do poço. Você sente que você está vivendo uma situação dificílima, aonde não resta mais para onde olhar, só te resta olhar para cima. Então olhe para cima, se mantenha firme, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque o fundo do poço não será o fim para você. Assim como o fundo do poço não foi o fim para Jeremias, o fundo do poço não será o fim para você, porque Deus estava fazendo algo especial aqui na vida de Jeremias, que Jeremias ainda não conseguia enxergar, que Jeremias ainda não conseguia perceber. Mas em segundo lugar, antes que Jeremias pudesse perceber aquilo que Deus queria fazer, Jeremias percebe que o fundo do poço pode ser pior do que ele imaginava. O fundo do poço é pior do que nós imaginamos. Versículo de número 6, a parte B, nos leva a entendermos isso perfeitamente. Eu me lembro, meus irmãos, de certa vez ter lido num determinado lugar em que em um batalhão militar, na área onde os novos recrutas eram recebidos, estava escrito na parede: nada é tão ruim que não possa piorar. Sejam bem-vindos. Essa é uma boas-vindas que talvez ninguém gostaria muito de receber, não é verdade? Mas essa frase, né, nada é tão ruim que não possa piorar, infelizmente, ela é uma frase verdadeira. Muitas vezes nós já estamos vivendo uma situação tão ruim, em que nós nos sentimos lançados no fundo do poço, em que nós imaginamos que a nossa situação não pode ser pior do que já está, mas de repente nós percebemos que ela ainda pode piorar. Nós percebemos que a situação ainda pode ser pior. Meus irmãos, Jeremias ele é lançado no fundo daquele poço, mas agora a cidade está cercada pelos babilônicos. Os babilônicos que Jeremias havia alertado o povo: eles vão chegar e eles vão dominar vocês. E agora eles chegavam. E na guerra, naqueles dias, quando uma cidade era cercada, a primeira coisa que faltava era alimento. Então não havia mais alimento naquela cidade. Então não basta ainda apenas Jeremias estar no fundo do poço, mas agora ele está no fundo do poço, em uma cidade onde não tem alimento. E imagine se um preso seria um dos primeiros que seria alimentado em uma cidade sem alimento. É claro que não. É óbvio que não. A chance de Jeremias não receber alimento naquela prisão improvisada, naquele fundo do poço,
era muito grande, ele seria largado ali para morrer. Ainda mais porque aquele povo queria ver Jeremias morto. A única coisa, meus irmãos, que Jeremias poderia consumir ali naquele lugar seria a água. Mas nada é tão ruim que não possa ser pior, que não possa piorar. Não há água dentro do poço, há apenas lama dentro daquele poço. E Jeremias diz: não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim, lançados no fundo do poço e ainda por cima atolados em lama, sufocados por lama. Meus irmãos, nós precisamos ter a consciência que muitas vezes o fundo do poço ele pode ser pior do que nós imaginamos. Quando a situação ela fica então realmente feia, é exatamente o que acontece aqui com Jeremias. Muitos entram em pânico. É aí que você e eu muitas vezes somos tentados a desanimarmos, a nos apavorarmos, a perdermos a nossa fé. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos questionar o amor e o cuidado de Deus. Nós não podemos perder a nossa fé. Ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que você sinta que está lançado num mar de lama, dentro de um buraco, não perca a sua fé, não questione o amor de Deus, porque o diabo ele vai te tentar a isso. Ele vai te tentar para que você duvide do amor e do cuidado de Deus. Mas não dê essa vitória a Ele. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel. Quantas e quantas dificuldades nós podemos viver nessa vida. Quantas e quantas dificuldades se levantam contra nós e nós somos tentados a pensar que estamos no fundo do poço. Mas nós precisamos nos animar, meus irmãos, pois quando nós estamos ali no fundo do poço, atolados em lama, normalmente Deus entra em ação. E Deus ele entra em ação no invisível. Essa é a grande questão. Essa é a grande pegada que nós não podemos perder. Ainda que você e eu não estejamos vendo o agir de Deus, ainda que a gente não consiga perceber que Deus está agindo, Deus agirá. Deus ele não permite que os seus filhos permaneçam no fundo do poço, abandonados à própria sorte, sem alimento, sem água e atolados em lama. Ainda que você sinta que está no fundo do poço abandonado, saiba que Deus está olhando por você e Ele não te abandona. Porque em terceiro e último lugar, nós entendemos com a história de Jeremias que todas as vezes que alguém nos afundar, Deus nos levantará. Amém? Amém, meus irmãos. Versículos 7 até o 13, isso fica muito claro, onde nós vemos que um homem chamado Ebed-Meleque, um eunuco etíope que servia na casa do rei, ele se lembra de Jeremias. E como eunuco ele tem acesso ao rei. É Deus colocando as pessoas certas nos lugares certos para cuidar de nós, para nos socorrer. Jeremias aqui ele não faz nada, tão somente, provavelmente, mantém a sua fé firme ali dentro daquele poço. E Deus começa a trabalhar lá fora. Começa a trabalhar. Eu duvido que Jeremias não ora dentro desse poço. E certamente, apesar da Bíblia não dizer, é óbvio que ele ora. Quem não oraria na situação que Jeremias estava? Deus ouve e Deus começa a agir. Ele levanta Ebed-Meleque. Ele lembra Ebed-Meleque que Jeremias está no fundo do poço. Ebed-Meleque vai falar ao rei: isso não é justo, meu rei. O profeta falou a verdade. E agora os babilônicos estão aí à nossa volta e eles vão nos vencer. E Jeremias não merece morrer por falar a verdade. O rei então ouve Ebed-Meleque, lhe dá 30 homens
e eles resgatam Jeremias do fundo do poço. Versículo 13: E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda, porque Deus tirou Jeremias do fundo do poço. Quando alguém te afundar, Deus vai te levantar. Quando alguém te afundar, Deus vai usar alguém para te levantar. Creia nisso. Não perca essa certeza, essa fé. Os inimigos de Jeremias o jogaram no poço para morrer. Mas Deus, de outro lado, Ele mobiliza um homem. E esse homem, ele é usado por Deus para salvar a vida de Jeremias. Isso é extraordinário, meus irmãos. Isso é extraordinário. Salmo capítulo 40, versículo de número 2, nos diz assim. Salmo capítulo 40, o versículo é o 2. Diz assim: não se esqueça desse versículo nunca mais. Quando você se sentir no fundo do poço, quando você se sentir em um momento difícil. Vamos ler o 1 e o 2. Salmo 40, versículos 1 e 2. Lembre-se dessa palavra. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2. E tirou-me de um lago horrível, ou seja, de um poço profundo, escuro e vazio, de um charco de lodo, de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso que Deus vai fazer por você. É isso que Deus faz por mim. É isso que Deus fez por Jeremias, porque Deus, Ele cuida dos seus. Então nós aprendemos nessa noite que a vida ela pode nos levar em diversos momentos a momentos de fundo do poço, que muitas vezes nós podemos perceber que o fundo do poço pode ser pior do que nós podemos imaginar, mas por fim nós podemos constatar que ainda que alguém nos lance, ainda que seja a vida nos lançando no fundo do poço, o nosso Deus sempre vai nos ajudar, porque Ele é um socorro bem presente na angústia. Amém? Seja lá o que for que possa estar angustiando o seu coração, tenha fé em Deus, porque Deus não deixará que você fique atolado no fundo do poço, mas Ele vai firmar o seu pé sobre as rochas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha certeza dessa palavra, tenha certeza do agir de Deus, porque Deus tem olhado por nós. Eu quero orar por você novamente nesse momento. Talvez nós começamos o nosso culto, nós fizemos o nosso primeiro momento de oração e talvez você estava aí com seu coração apertado por alguma situação que você possa estar vivendo, mas agora você ouviu essa palavra e o Espírito Santo, Ele deu uma refrigerada no seu coração, Ele deu uma chacoalhada, uma sacudida na sua fé, e você realmente caiu em si e entendeu que Deus não te deixa no fundo do poço. Então ora comigo nesse momento, já agradecendo a Deus por aquilo que Ele fará na sua vida, assim como Ele fez na vida de Jeremias. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que traz fortalecimento e entendimento aos nossos corações. Porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Ainda que nós sejamos lançados no fundo de um poço, ainda que nós estejamos atolados em lama, ainda que a gente olhe para os lados e não consiga enxergar socorro, quando nós olhamos para o alto, ó Pai, nós vemos que o Senhor está movimentando o impossível e o Senhor envia então socorro bem presente na angústia. Eu tenho a plena certeza, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que os seus olhos não se retiram de nós e em todo tempo o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor proverá o nosso socorro
como o Senhor sempre tem provido, porque nós olhamos para os montes e nos perguntamos de onde virá o socorro, mas nós sabemos, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos vendo por aqui, no momento da palavra, no momento teológico, nos cultos de quarta, domingo pela manhã, domingo à noite, nos preparando para voltarmos dia 18. Liderança, amanhã, quinta-feira, nós temos uma reunião às 19h30, 19 horas. Eu libero o link para vocês, onde nós estaremos tratando justamente isso, o nosso retorno. Iremos verificar a viabilidade do nosso retorno e como ele acontecerá. Então, líder, não falte a nossa reunião ali pelo Team Link. E demais irmãos, Deus abençoe a todos, um restante de semana muito abençoado. Semana que vem é feriado, aproveitem bastante, descansem, porque o Senhor tem cuidado de nós. Beijo no coração, até a próxima, em nome de Jesus. No fundo do poço, você me encontrou, já quase sem vida. De portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome
com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. Você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu